O movimento Encontrão, um esquema totalitário, um alerta às comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A Igreja perde membros. A Igreja está perdendo membros por culpa do movimento Encontrão. O muito elaborar estratégias e estabelecer propósitos só desvia do Evangelho da justificação pela graça. Carta a um colega pastor do grupo dos poucos ainda não enfeitiçados completamente pela ideologia do Encontrão. Querido amigo e colega, antes de qualquer coisa quero agradecer-te mais uma vez pela tua sinceridade e carinho. Estou te mandando algumas teses que talvez ajudem a entender melhor o assunto. Quem vê o movimento Encontrão o observa no seu esforço hercúleo de tentar fazer a igreja crescer, custe o que custar. Mas os resultados são apenas sempre mais perdas para a nossa igreja. Não me refiro aqui ao exemplo clássico de Lajeado, que é um Deus nos acuda. Assuste-se com uma busca na internet em Igreja Luterana Renovada, praticamente toda com raízes no Encontrão. A tendência para a criação de grupelhos em comunidades do Encontrão é uma característica constante. Se não, e de preferência, o total assumir do poder através de uma liderança leiga subversiva, através do congelamento das lideranças legalmente constituídas, os presbitérios rite vocati, eleitos regimentalmente. Desde o começo da história da tentativa da implantação de um avivamento em Ituporanga na década de 1960, isso é assim. Lá, uma terça parte da paróquia foi espantada e hoje sustenta 2 pastores do Sínodo Missouri, da IELB. Pode ser pressuposto que não foram os piores membros que fugiram da imposição ideológica calvinista do então pastor Bodo Schultz, que evangelizava a ferro e fogo. Os seus sucessores, impensadamente, para não dizer por oportunismo, geralmente entraram na onda sem medir as consequências para a doutrina da ISLB. Os seguidores da imposição ideológica começaram a usar o jargão do pietismo alemão, mas sem uma história e um espírito deste movimento. Os imitadores entre os membros da paróquia esqueceram que, mesmo o gato tendo nascido no forno, ainda não é biscoito, e a doutrina da ISLB continuava a mesma desde a Reforma. De Ituporanga vêm as grandes lições sobre missão e evangelismo. Seria importante que lá reconquistassem os membros que foram esnobados na década de 60, umas 300 famílias, antes de pretender ensinar missão para a ISLB. O estrago feito através da formação de igrejas luteranas renovadas em São José, hoje em dia, e na Grande Florianópolis, para a ISLB, em decorrência da pregação do Encontrão, hoje já permite ser contabilizado. Uma consulta também na internet dá uma ideia do rebotalho arrancado desde a simbiose com o Encontrão. Ao menos a Igreja Luterana Renovada teve a coerência de sair da ISLB. Que um pastor adepto do Encontrão assumiu a paróquia de Alfredo Wagner, um dos primeiros acontecimentos lá foi a formação de uma comunidade independente,
saída da nossa igreja. O cúmulo do gol contra, produzido pelo Encontrão, foi a formação, dentro de uma paróquia da ISLB, de uma nova paróquia do Encontrão, independente, na área da paróquia de Agrolândia, em Santa Catarina, contra qualquer norma regimental e constitucional da ISLB. É um espanto. Em Rio do Sul, por exemplo, a nossa igreja perde membros por culpa da doutrina calvinista do Encontrão, já desde o nascimento da Igreja Livre, mas especialmente desde a geração da Igreja Mover de Deus, que gerou a Igreja Vida, que gerou a Igreja Internacional do Amor de Deus. Recentemente abriu as suas portas a novíssima Igreja Luterana Renovada. É confusão gerando nova confusão, cada uma alegando ser mais santa do que a anterior. Sobre os acontecimentos no sul de Santa Catarina, lá por Criciúma, onde as missionárias norueguesas implantaram a confusão pentecostal. Não conheço muitos detalhes, mas a situação foi abraçada pelo Encontrão, sem uma recondução decidida à doutrina da ISLB. É lá o berço da Igreja Luterana Renovada. Lembro neste contexto também as pressões a que a MEUC está submetida para que seja um movimento independente do Encontrão, lá por Imbuia, Taió, Ibirama, etc., porque atrapalha as ambições totalitárias do Encontrão sobre a Igreja. A missão evangélica União Cristã ainda não permite ser alinhada por motivos históricos e pessoais. Estes exemplos empíricos dos resultados missionários desastrados, péssimas imitações do despertamento espiritual alemão, inglês e norueguês, mas sem o espírito e a história dele, bastam para colocar à vista as bases doutrinárias equivocadas, copiadas da Igreja Presbiteriana e da doutrina calvinista e pentecostal. Disto não dá prova apenas a assinatura do jornal mensal Ultimato, que o Sínodo Centro-Sul catarinense faz distribuir entre os pastores da sua área. Um sinal deste abandono da doutrina da reforma de Lutero também são outras observações. Por exemplo, o uso de cancioneiros e de hinos não procedentes do ambiente luterano. Em vez disso, os nossos membros, em nome do Encontrão, precisam cantar hinos procedentes do movimento pentecostal e de igrejas calvinistas. Por exemplo, tu és importante para Deus. Ou, Senhor, tu precisas de mim. Coitado de um Deus que precisa de qualquer ser humano. Batismo de crianças. Se os próprios pastores não batizam os seus filhos, por que os membros vão batizar os deles? Com a recusa do batismo de crianças, é jogado fora com o banho a criança da salvação pela graça. Não há testemunho mais claro da doutrina da justificação por graça do que o batismo de crianças. Imagina que num culto da igreja luterana a gente tem que assistir à apresentação de uma criança e não um batismo. Como é que a gente vai participar de um culto desses com alegria? É uma traição doutrinária. Se os membros da nossa igreja têm que ouvir nas pregações que tudo o que foi feito e testemunhado até agora pela ISLB nada vale, com que razão eles vão ficar numa igreja que não os convence espiritualmente? O que mais me admira é que estes pastores se deixam sustentar pelos campos de trabalho da ISLB e a difamam. Só mesmo na bondade e liberdade da ISLB
alguém pode serrar o galho sobre o qual está sentado. Eu não conheço tal liberdade, ancorada na doutrina, em qualquer outra igreja. Qualquer outra igreja já teria afastado há muito tempo tais heresias. Como um erro puxa o outro, com a negação do batismo de crianças, é trazida para dentro da nossa igreja a tal da profissão de fé. Dentro da igreja luterana e fora de um contexto de missão de igreja primitiva, este ato reduz a nada a pregação da salvação por graça. O manual de ofícios da nossa igreja não conhece profissão de fé. Conhece admissão de cristãos adultos, ou batismo de adultos que seja. Atos sempre independentes de uma confissão do candidato, mas que pressupõe a confissão de Deus a favor do pecador. Toda uma doutrina equivocada de santificação é outra decorrência dos erros reformados, nos quais não convém agora entrar, mas que levam até para uma escatologia embrulhada. O uso simplório que é feito da Bíblia, quando usada e abusada como palavra de Deus. Ela pode ser palavra de Deus, mas lida com olhos de exegeta, historiador, confessor, teólogo. Liderança leiga é uma afronta contra a responsabilidade do ministério da palavra na teologia luterana. Para um pastor com uma longa formação teológica, já é difícil exercer o cargo. Quanto mais errará quem aprende apenas a bater na tecla palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, templo do Senhor, com um pouco de ensino religioso remendado. Pior, quando esta liderança, sem recato e com arrogância, joga em sua volta com o termo conversão, como se esta fosse uma glória conquistada pela nossa boa vontade e para dar e vender, esquecida do preço da vida nova que Cristo pagou. Por isso, todos os erros de Corinto são repetidos pelo encontrão devido ao desprezo de uma exegese bíblica crítica. Na verdade, a insistência na santificação rouba a certeza da salvação. A santificação é uma inimiga da justificação. Esta inimiga é trazida para dentro da SLB através de um uso caipira, kitsch, da Bíblia, uso sem critério. A insistência dos espíritos avivalistas do encontrão por sempre mais cultos e outras atividades só produz pregações superficiais? Menos seria mais. Cultos mensais ou quinzenais, bem preparados, valeriam a pena de ser frequentados. Além disso, seriam poupados saúde e nervos dos pastores, sobrecarregados com a imposição de sempre mais programações. Esquecem que é somente em humildade diante de Deus e em oração que podemos ter esperança que o carro da igreja avance, e não por força nem por violência, por mais que se esforcem. O espírito do encontrão da sempre busca por uma rotina religiosa, com sempre mais aceleração, é culpado que tantos pastores perecem em desastres e que temos tantas jovens viúvas de pastores, sempre atiçados por mais programas. A SLB já com dificuldade consegue dar atendimento aos membros que tem. Quando se faz a conta de quantos membros se contam por pastor, e ainda inventa planos mirabolantes, copiados de igrejas calvinistas e pentecostais. Non multa sed multum é um provérbio latino. Não muitas coisas, mas muito.
Segundo este provérbio, menos programações bem preparadas a partir da exegese e da oração levariam a igreja muito mais longe. Em vez disso, o encontrão se perde na busca por muitas coisas, pondo a perder aquela uma coisa que é necessária. No encontrão é abandonado o centro da vida da igreja, conforme a Confissão de Augsburgo 7. Ele avacalha, por exemplo, a solenidade e seriedade do culto e tenta imitar as igrejas presbiterianas com suas escolas dominicais ideológicas, bagunça séculos de hinologia luterana com conteúdo, troca-os por alguns corinhos ou hinos de louvor medíocre sobre a criação ou dirigidos a uma divindade genérica sem nome que assentariam melhor em qualquer grupo naturalista ou de escoteiros. A instalação de obreiros com pouca ou nenhuma formação teológica só para acelerar uma rotina vazia de programações, apenas troca o multum pela multa, o muito pelas muitas coisas. Talvez até o recolher a coleta pelos bancos da igreja é outra hipocrisia calvinista, onde se é constrangido e extorquido, só para os pastores poderem dizer: nós somos uma igreja com contribuição voluntária. Na outra ponta é jogada pela janela a instituição centenária da manutenção de um fichário para cadastrar com fidelidade os membros e a decisão democrática da fixação de uma contribuição anual ou mensal e a sua arrecadação e registro fiel e responsável. Esquecem que a ISLB é uma igreja com contribuição voluntária, bem porque a Assembleia Geral é perguntada. Sem falar no pudor fingido em relação a uma cerveja ou uma festa de comunidade, outra imitação moralista mal copiada das igrejas calvinistas e pentecostais. A rara oportunidade de confraternização, fora o encontro formal no culto semanal ou mensal, também já é contestada pelo fanatismo hipócrita do encontrão. Uma questão mal resolvida no trabalho de recuperação de alcoólatras está gerando um problema ainda maior. Não é certo que todo o corpo da igreja seja privado de costumes centenários e de uma dádiva de Deus por causa de 2 ou 3 pessoas que têm problemas com a bebida alcoólica. A tentativa de jogar sobre toda a igreja a lei da abstinência é uma violência. É a doutrina da igreja luterana que está em jogo. De que forma nós, como pastores, vamos pregar sobre a liberdade cristã, se antes de abrir a boca para a pregação do Evangelho, já envenenamos o ambiente com a pregação da lei? O alcoólatra em recuperação precisa encontrar um caminho próprio com o seu vício e não exigir que todo o povo da igreja lhe sirva de muleta. Repito, é uma violência. A marcação cerrada que os pastores não alinhados com o encontrão sofrem no nosso sínodo é flagrante, especialmente a partir do concílio sinodal, recrutado, adido entre as lideranças leigas, que nem se dá conta o quanto está sendo usado. O bullying não está só nas escolas. As paróquias vagas sofrem constrangimento na seleção dos candidatos, e os próprios pastores, seguidores do movimento, sofrem intimidação, geralmente sem se darem conta disso. Será que isso pode ir bem? Não sei se a tentativa de apadrinhar um outro sínodo da nossa igreja não servirá senão para a tomada de poder de uma nova área da nossa igreja pelo espírito autoritário, ideológico desse movimento. Que pena. Poderia ser uma ajuda descontraída e de comunhão e alegria, mas não passa de um esforço interesseiro.
Certa ocasião, em 1985, assisti uma vez num encontrão uma consulta às bases. O assunto foi colocado por um palestrante diante de algumas milhares de pessoas. Quem quisesse aderir deveria se levantar da cadeira. Todo mundo levantou, com 3 exceções. Afinal, nada custava apoiar a maioria. Pelo contrário, ai de quem não levantasse. O episódio me lembrou das consultas nazistas nos estádios, onde o povo alemão aderiu à proposta de guerra total de um ditador. Todos estavam embriagados ideologicamente. O dicionário de Antônio Olinto define a palavra encontrão como embate, empurrão, choque, encontro. Você se escandaliza quando eu falo do encontrão e coloco todos no mesmo saco? Você sente corretamente. Mas um dos sinais do totalitarismo do encontrão é que não há uma direção rite vocata, um cabeça para o qual se poderia dirigir uma correspondência. Mal é mal, o movimento encontrão tem um estatuto e uma diretoria, mas só para constar e para fazer o trabalho sujo. Quem mexe os fios das marionetes fica escondido atrás da multidão, fica pescando em águas turvas. A quem eu vou me dirigir? Dirigi-me ao nosso colega pastor sinodal, do nosso sínodo que estava mais à mão. Também me dirigi a ISLB, da qual o encontrão em todos os seus níveis sempre assegura que faz parte, e parte importante, tão importante que acham que é o rabo que abana o cachorro. A existência de uma ideologia fascista sempre se faz sentir nos encontrões, sejam de que níveis forem, em que para início de conversa é feita a pergunta: quem veio da paróquia fulana? Aplausos. Quem veio da paróquia beltrana? Aplausos. Quem veio da paróquia cicrana? Aplausos. Quem veio da paróquia Leoberto Leal? Palminhas. Porque veio pouca gente. E a paróquia e o pastor dela não são alinhados com o encontrão. Mas o grande fácil, o grupão, a equipe, marcava aquela paróquia para depois tentar alinhar também a ela com o sistema. Na verdade, nem se está interessado em saber quem veio, mas saber e apontar mortalmente os que ainda não estão vindo. Estas apresentações nos encontrões são uma coisa tão nojenta que para descrevê-la até me faltam palavras e exemplos. Não sente isso quem está dentro do sistema. O encontrão dá a volta ao mundo para fazer um seguidor, um prosélito, para fazê-lo 2 vezes filho do inferno, da hipocrisia e da arrogância, e não da certeza da salvação centrada em Jesus e no amor. Produz seguidores parecidos com as testemunhas de Jeová, obstinados, cegos, fechados, sem liberdade, incapazes e sem necessidade para algum diálogo. Fanáticos por Deus. Só que o nosso Deus não precisa disso. Fanatismo sectário, que só desagrega a SLB. Uma intercessão mútua seria muito mais desejável do que aquela delação mútua. A partir do momento em que comecei a divulgar as teses sobre minhas experiências com o encontrão, diversos colegas pastores do nosso sínodo me escreveram pedindo que eu não mais lhes mandasse minhas manifestações, que chamaram de difamações. Até parece que estão com medo de se confrontar com argumentos, ou estão fugindo. Eles não precisam, ou talvez estão proibidos de dialogar.
Esta reação só confirma o caráter ideológico do movimento Encontrão. Quem observa o movimento Encontrão de fora, com suas tramas ideológicas, involuntariamente é lembrado de uma sociedade secreta. Nela só um iniciado sabe com quem está tratando. E olha lá, esses movimentos sempre têm mais na vitrine do que no depósito. Como todos os partidos e movimentos totalitários, também a dogmática do Encontrão sonha com um novo milênio, claro, sob o governo dos santos, de uma elite, uma liderança de convertidos perfeitos e únicos capazes e autorizados a presidir o tribunal de julgamento de todos os demais. Que utopia formidável! Com argumentos emprestados da escatologia bíblica, os adeptos do Encontrão são seduzidos para uma salvação na esfera da imanência deste mundo. Não esperam mais pelo Senhor, lutam pela vitória do movimento. Que liberticídio! Já há uns 20 anos, o nosso atual pastor sinodal, na época ainda pastor em Ituporanga, com ar de superioridade e convicção messiânica, me perguntou: Werner, será que daqui a 50 anos a nossa igreja ainda vai existir? Eu, na ocasião, todo ingênuo, nem sabia ainda aonde ele queria chegar. Lembrei do fato que a igreja é de Deus. Ele a manterá para ser portadora do Evangelho de Cristo. Respondi, até baseado em algumas decepções passadas na ISLB, que me humilharam nos meus pontos de vista subjetivos, pietistas. Pude responder, sim, ela existirá. E te digo mais, subsistirá com aquela parte que hoje é vista como católica, que se satisfaz com palavra e sacramentos, com os fatos salvíficos objetivos. Os tais dos membros avivados estarão engordando as igrejas pentecostais. Nem foram necessários 50 anos. A perda de membros pode ser observada desde já. A ISLB se pretende diante da sociedade civil como uma guardiã e defensora de minorias discriminadas, minorias étnicas, de gênero, etc. Mas a sua administração sinodal, no Sínodo Centro-Sul catarinense, em termos de segregação, envergonha a qualquer regime de apartheid. Os pastores, logo que ingressam no sínodo, são cooptados para a ideologia do Encontrão. Para os formandos da FATEF, Faculdade de Teologia Evangélica de Curitiba, e da FLT, Faculdade de Teologia Luterana de São Bento do Sul, por esses formandos serem mais maleáveis em favor do sistema do Encontrão, o pastor sinodal dá preferência a estes. Os primeiros já vêm marcados para o Encontrão na sua origem, os últimos, por não serem formados em instituição da ISLB, e dependendo de favor da autoridade sinodal para o ingresso no pastorado, desde logo lhes são mais servis. Na área do nosso sínodo, alguém se apresentar como pastor da ISLB soa como uma piada e motivo de vergonha. A confissão é: eu sou totalmente identificado com o Encontrão. Dói ter que registrar que nestas tramas o pastor sinodal muitas vezes ultrapassa os limites da boa-fé, com o que envergonha o nome de Cristo. Observar e sofrer isso me tirou a última alegria do Encontrão. O autoritarismo não seria o problema na igreja, pois é fácil obedecer quando alguém dá ordens claras. O lastimável é
quando ele está acompanhado, este autoritarismo, da difamação e da mentira. Parafraseando o ditador fascista italiano Benito Mussolini, em 1927, tudo no encontrão, nada fora do encontrão, nada contra o encontrão. Nas promoções dos encontrões pode-se cansar de ver, sim, cansar de ver, palestrantes que pouco ou nada têm a ver com a doutrina da SLB, que lhes é não apenas estranha, mas totalmente indiferente. Infelizmente, esta total falta de cuidado com a convicção doutrinária de palestrantes se reflete para dentro da seleção de colaboradores das programações na área do próprio sínodo. Os membros que frequentam os cultos e outras programações nem reconhecem mais a igreja deles. Enquanto isso, o nosso pastor sinodal se mostra para fora, muito amigo, da MEUC, por exemplo, mas para dentro. Já o ouvi dizer mais de uma vez, a MEUC não é da SLB. Não sei quando a MEUC finalmente vai acordar, em quem a gente pode ainda crer. Falar dos grupos de louvor, com suas músicas neopentecostais e gospel, com seus shows e sensualidade, que matam o louvor da congregação local reunida, é um convite para um choro. Há outro, e muito importante, termômetro, com relação à doutrina. É o destino das coletas das programações do encontrão, em todos os níveis, sínodo, paróquias, comunidades, grupos de discipulado. Nele se pode ler em números o quanto o movimento pertence à ISLB, respectivamente não pertence. Sobre coletas desviadas para longe do plano de coletas estabelecido pela ISLB, pelas paróquias alinhadas com o encontrão, aqui não é o lugar de falar. São desviadas para instituições de formação e projetos que mais tarde trabalham contra a ISLB. A grande insistência nos dízimos e ofertas só serve para levantar um dinheiro por fora, tipo Caixa 2, para finalidades que vão desviar da doutrina clara da ISLB, da salvação por graça somente, para destinos calvinistas e pentecostais. A proposta do encontrão sobre a aberração da pregação do dízimo será digna de um estudo mais amplo. Ela mostra como um assunto que está na Bíblia recebe um uso totalmente contrário ao Evangelho de Jesus. O Novo Testamento não conhece o dízimo. As poucas citações que o mencionam são para condenar uma oferta hipócrita. Mas esta pregação pega porque o povo do encontrão ideológico não conhece a Bíblia e só a usa como uma coleção de parágrafos legalistas. Este é o resultado do desprezo sistemático de uma exegese crítica e do catecismo menor de Lutero. As lideranças do encontrão aproveitam essa ignorância em termos bíblicos nos seus discipulados para enganar e explorar o povo. É mais uma vez aquele abuso míope da Bíblia como palavra de Deus. É triste ter que constatar isto. Me engana que eu gosto. Com vocação, o Sínodo Centro-Sul catarinense se preocupa enquanto estas vão servir às finalidades ideológicas do encontrão e não a SLB. Se tantas forças são dispersas para propósitos que se direcionam para fora da SLB, sobra pouca energia para vocações legítimas da SLB. Formandos provenientes da Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, com uma bagagem teológica de mais critério doutrinário e histórico da SLB, não são bem-vindos ao nosso sínodo, porque pensam demais.
Por isso, a direção do sínodo, voltada para o encontrão, tem muito pouco entusiasmo para motivar vocações legítimas para a ISLB. E a paróquia que o faz é marcada pela direção do sínodo. Paralelamente, os colegas pastores adeptos do encontrão no nosso sínodo parecem que sentem vergonha do ministério pastoral, quando recusam de usar o uniforme da SLB, talar, alba ou outra veste litúrgica. Querem insinuar nivelamento com a tal da liderança leiga. Negam-se a assumir a responsabilidade do ministério pastoral. Me pergunto como de um tal inimigo da SLB se poderá esperar que desperte vocações para a igreja. Somente nos conclaves sinodais ou nacionais, para agradar alguma autoridade maior da igreja, os pastores adeptos do encontrão, por oportunismo, ligeiros se enfiam dentro do talar, ainda que sem muita convicção. A troca da liturgia por palração frívola e piadas inconvenientes que desmoralizam a seriedade do culto e da palavra da Bíblia, carinhosamente proposta para cada domingo do ano pelo Manual de Cultos, é um motivo para um choro convulsivo. Em lugar disso, se assiste a 3 ou 4 mini-prédicas improvisadas, sem nexo entre si. Amado colega, no teu último e-mail pergunta se talvez sejas ingênuo na tua avaliação do encontrão no nosso sínodo. Dizes que não há manipulação e que existe um ambiente cordial. Oh, irmão, Deus queira te conservar tuas ilusões. Será que dentro de uns 5 anos não vais abominar o movimento de todo o coração? Todo movimento totalitário devora os seus próprios filhos. O indivíduo não interessa. Interessa a ideia, a ideologia fixa. Sem muito esforço, eu te poderia citar aqui uma dezena de colaboradores preciosos do primeiro escalão, dos primórdios do encontrão, juntamente com suas esposas, que foram defenestrados pelo movimento, porque recusaram ser aproveitados pelo esquema totalitário atual de poder. Como na ditadura militar de direita e nas ditaduras de esquerda do século passado, o todo é mais importante que o indivíduo. É a doutrina da segurança nacional. Só que onde o indivíduo é desprezado, também o todo nada vale. Deve ser perguntado seriamente até que ponto a falação sobre discipulado não é apenas mais uma característica totalitária do encontrão, um tipo de lavagem cerebral. Você consegue a salvação somente no movimento. Que coisa pequena! A partir do momento em que foi introduzido o conceito de segunda geração de pastores do encontrão, se tentou enxertar no tripé original, eco, estudar, compartilhar, orar, um quarto pé, o da responsabilidade social. Com isso, o encontrão se transformou num quadrúpede, numa besta, ou seja, uma besteira. Suporta-me um pouquinho na minha loucura. A liderança estava passando das mãos do pastor Reinoldo Frenzel de Canoas para outras mãos, em Curitiba. A própria mudança na geografia já indicava a mudança para um outro espírito. Orar não era mais preciso, o grande líder passou a substituir por estratégias o pedido a Deus. A oração como expressão da fé em Jesus e na sua divindade e como exercício diário de afinação do pecador com a vontade de Deus começou a sofrer um pequeno desvio na pontaria.
mas que fez errar completamente o alvo lá na frente. Em vez de orar, o encontrão começou a mirar agora na intercessão demagógica e na oração demagógica. Os adeptos do encontrão agora são ministrados. Começam a ser atendidos os seus pedidos de oração. Para isso se faz necessária a existência de uma liderança leiga. Surge um clero. As redes de oração hoje em moda são propostas completamente duvidosas, para dizer o mínimo. No momento em que a vontade do ser humano estiver presente, imediatamente a vontade do divino, por ser espiritual, eterna, abstrata, é diminuída, para dizer o mínimo, esquecida, abortada. Talvez, e mesmo especialmente quando esta vontade objetiva a implantação de igrejas, passa-se a crer na oração, em vez de crer no Deus que justifica o pecador. Quanto mais gente participa da corrente, maior o efeito. Que engano, que fraude! A confusão com o espiritismo, o curandeirismo, a feitiçaria e a benzedura está feita. A Bíblia não proíbe orar pelos enfermos, mas não podemos esconder ou esquecer providencialmente ou propositalmente que está ordenado ao homem morrer e depois o juízo. Também isto está escrito. Diante deste juízo, todos os sucessos de cura ou mesmo de evangelização nada significam. Somente a cruz e o sangue de Jesus. Isto está claramente colocado, no mínimo, cada vez que é celebrada a Santa Ceia e é o conteúdo da palavra que é pregada em cada culto. Palavra que se fez homem para esta pregação da justificação do pecador. A SLB não depende de nenhum encontrão. Esta pregação e fé é ela que ensina há séculos. O encontrão deixou os dias do primeiro amor, dos primórdios do seu surgimento. Passou a não buscar mais o governo de Deus, mas se foi igualando aos povos em sua volta, cedendo aos apelos populares no formato neopentecostal, por busca de influência, poder e dinheiro. Por isso, nos enterros dos nossos dias, oficiados por pastores adeptos da ideologia do encontrão, não se ouve mais o Evangelho de Cristo, o que ele fez pelo pecador, também pelo morto. Assiste-se, em vez disto, uma preliminar do juízo final, que analisa se o morto vai para o inferno ou para o céu. Coisa só possível para alguém que participou do encontrão, lógico. Moralização ridícula e trágica do Evangelho, felizmente já percebida até desde os presbíteros até as crianças no caminho da escola. É um retrocesso à mais grossa pregação medieval da salvação por obras e pregação da lei. O espírito do encontrão, ou seja, avivamento a qualquer preço, também já está presente no tal do plano de metas que o Sínodo Centro-Sul catarinense, ainda em 2002, fez elaborar sob a coordenação do então pastor Sigolf Greuel. O ponto de partida já era totalmente errado. Baseou-se numa enquete às comunidades. Era o mesmo que um pai perguntar aos seus filhos como é que eles desejavam ser educados. Ora, a responsabilidade e o assunto pedagógico já estão dados. Bíblia e dogmática, catecismo. O então ainda pastor sinodal Edson Saez Ferreira convocara uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar este plano.
Naquela ocasião eu pedi a palavra para perguntar se, mesmo a Assembleia, pretendia decidir um avivamento por uma maioria. O colega pastor Sérgio Gessner, que na ocasião presidiu a sessão, só comentou: "É uma opinião", e prosseguiu sem refletir no que estava fazendo. Ele estava procedendo de igual forma como 35 anos antes se procedeu em Ituporanga, onde também uma decisão desta foi decidida pelo voto. Quem não aderiu, hoje está na Yelp. Se uma maioria pudesse decidir sobre a saúde da igreja, o caminho largo levaria à salvação. Desde aquela Assembleia Sinodal ainda estão me tinindo os ouvidos pela facilidade com que foi usada repetidamente o termo marketing, praticamente como sinônimo de evangelização. Marketing omite detalhes trabalhosos, para dizer o mínimo, se é que não exagera, ou mesmo mente sobre a qualidade do produto. O testemunho do sangue de Jesus ficou reduzido a alguns truques mercadológicos. Coisa horrorosa! A Bíblia reduzida a um manual de venda de Coca-Cola, feita de água e um pouco de graxa de sapato e bastante propaganda. Eu aprendi, desde a mais tenra idade, que as coisas espirituais só podem ser conquistadas nos joelhos e não por um ato de violência, porque numa votação sempre alguém é voto vencido, ou seja, violentado. Hoje, só 11 anos depois de elaborado, tentei conseguir com algum dos colegas do nosso sínodo aquele plano de metas. Foi difícil até chegar até um exemplar. Alguns dos que abordei até nem mesmo se lembravam do livrinho. Também no nosso sínodo a rotatividade dos pastores é grande. Nisto vi que meu prognóstico, feito ao colega Edson Sais Ferreira numa conferência de ministros já em 2002, aconteceu antes até do que eu imaginara, que o plano de metas muito logo se tornaria um papel tão inócuo como o do finado catecumenato permanente, comunidade missionária, academia evangélica ou mordomia cristã. Planos criados com muito estardalhaço em concílios gerais, regionais ou sinodais, mas que nunca saíram do papel. Tinha que dar em nada. O que não começa certo, nunca termina certo. Onde a trina não está corretamente colocada no princípio, em princípios, a medida ao longo dela nunca dará uma leitura correta. Despertamento espiritual começa com o povo e a pregação do púlpito, e não de cima para baixo, a partir de uma nomenclatura planejadora. Deste plano de metas, já as primeiras páginas ofendem e machucam profundamente qualquer pastor. É-lhe dito que nada do que fez até aquele momento teve algum valor, porque não bajulava a freguesia do mercado religioso. As caricaturas distribuídas nas páginas em branco do livrinho zombam do trabalho sério da ISLB ao longo da história. Se a ISLB fosse transformada em um circo, aí sim ela cresceria. Assim propõe o livrinho. Por sinal, em diversas investidas missionárias pioneiras, tanto na Missão Zero, como também na área do Sínodo Centro-Sul Catarinense, as fotografias dos relatórios nos folders e jornais da igreja mostraram ao lado dos missionários e da promessa de cura divina os palhaços.
Esta é a igreja que o movimento Encontrão ambiciona, alargar o caminho estreito. Para isso trocou a primogenitura de um humilde caminhar com o nosso Deus por um prato de lentilhas de sucesso e poder. Nunca o catecismo menor de Martim Lutero vai colar numa congregação criada a esse preço. No momento em que o papo ficar mais sério, o povo procurará outros palhaços. Vai achá-los na Igreja Universal, Internacional ou Mundial, ou vai fundar o seu próprio picadeiro. Não conheço na minha Bíblia um texto sequer em que Jesus manda os discípulos agradar o povo a qualquer preço. Pelo contrário, até os seus amigos mais próximos ele pergunta: vocês também querem ir embora? Esta é a base da liberdade cristã. Hoje o nosso sínodo nem sabe mais o que quer. A pretensão inicial foi missão, objetivando o crescimento da igreja. Diante do fracasso, de onde afinal a nossa igreja quer cavar novos membros dentro de um compromisso ecumênico? Então a ênfase acabou sendo colocada no avivamento, na animação. O pior é que a própria Bíblia considera estes esforços, com a utilização de sinais, maravilhas e truques mercadológicos coloridos, de besteira. Você mesmo pode conferir em Apocalipse 13:11 como a segunda besta faz até cair fogo do céu para seduzir ainda os últimos crentes. Coisa do anticristo. O esforço, além de ser inútil, é pecado. Nunca a missão teve como objetivo o crescimento da igreja ou a solução de problemas sociais ou políticos ou de salvação da família ou do casamento. A motivação é a ordem de Jesus, é a sua pessoa. O que passa disso é adultério espiritual, zombaria com o corpo de Cristo. O movimento Encontrão propala produzir uvas, mas apenas planta pepinos. Alega construir, mas semeia perfídia, zombaria, separação e destruição, contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos, diria o apóstolo Paulo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Basta usar a cabeça e olhar para a natureza. O que incomoda no Encontrão? Isso até é difícil de dizer em poucas palavras. Parece-me que a chave para penetrar o problema está na mesma razão que fez em 1998, a não ser encontrado um consenso final sobre a doutrina da justificação por graça e fé entre o Vaticano e a Federação Luterana Mundial. Na época, um grupo de 141 professores de teologia evangélicos se manifestou contra este consenso, porque ele não respondia à pergunta se o homem justificado por Cristo continua sendo pecador ou não. A pregação de uma santidade humana leva à arrogância espiritual, à híbris. O olhar para a própria santidade torna o testemunho do cristão chato e repulsivo, enquanto o olhar para a cruz de Jesus humilha o cristão, que foi o motivo desse sofrimento. Esta humildade torna o testemunho agradável e atraente.
No final das contas, nem é a pergunta por princípios calvinistas ou luteranos ou pentecostais que decide. É decisiva a pergunta pela securitas da salvação contra a certitude da salvação. Uma falsa segurança que se apoia naquilo que o homem faz e não na certeza que baseia a salvação naquilo que Jesus fez. É uma certeza em termos de relacionamento pessoal, uma certeza como o ser casado. É um bem que pode ser perdido, retirado, negligenciado, divorciado, caso não for vivido, experimentado, testemunhado, empenhado, investido no amor, numa dependência viva da criatura com o seu Deus. Este é o pequeno detalhe que produz a grande diferença. E por se tratar de uma riqueza que não está em nossas mãos, mas nas mãos do Espírito de Deus, a gente não pode bem brigar pelo assunto. É um assunto mais para ser sofrido e não disputado. É um assunto para ser assunto e objeto da nossa intercessão e oração, da nossa humildade e da nossa humilhação. Obrigado, irmão. O nosso Deus te abençoe pelo teu amor. Saudações do teu colega pastor Werner Dietz.